Boa noite. Sala quase cheia hoje, né? Que bom, temos mais alunos, parece. Estão mais animados, mesmo com esse frio. Que bom. Hoje nós vamos falar de crase, né? É um assunto que incomoda bastante os nossos jovens, os nossos concurseiros, né? As dúvidas são tamanhas quando se refere à crase, né? Então, eu vou começar com um conceito bastante inicial. Eu coloquei para vocês 2 quadros resumitivos em relação à crase, depois eu posso retomá-los, especialmente o segundo. E eu vou para o quadro colocar para vocês alguns aspectos importantes para a gente entender a crase, tá? Então, primeira coisa que eu preciso perceber. A classificação da palavra a. Se eu não entender que a palavra a tem várias classificações, eu não consigo, muitas vezes, raciocinar ou pensar em que momento eu vou colocar a crase, né? Então, assim, numa primeira frase que eu coloco para vocês, se eu disser, comprou a fazenda, isso para a gente começar a nossa conversa. Comprou a fazenda? Certo. Qual é a função ou a classificação, tanto faz, da palavra a nesta frase? Ela é apenas um artigo. Ela é um artigo que acompanha o quê? Um substantivo. A palavra fazenda, que é um substantivo. Nós temos aqui um substantivo que está no feminino singular. Aqui, mesma coisa, eu tenho um artigo que está no feminino singular. Então, a primeira função, a primeira classificação da palavra a é acompanhar, aqui, neste caso, acompanhar um substantivo, né? Feminino e, no caso, o a sozinho, esse substantivo no singular. Bom, agora, eu posso também colocar a palavra a com alguns termos que a exigem, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, vamos pensar aqui, ó, nesta frase. Ela vai a muitas festas. Veja, primeira coisa que eu preciso perceber. Eu tenho aqui muitas, trazendo a questão da quantidade, né? E festas, que é o meu substantivo, né? Esse muitas está adjetivando no sentido de quantidade. Aqui eu tenho uma palavra que é um substantivo, que está no feminino e que está no plural. Bom, então este a, diante de uma palavra, né, aqui acompanhada do seu adjetivo, no feminino e no plural, se eu olho esse a sozinho aqui, a função dele não pode ser a mesma dessa, pode? Não, porque se eu mudar aqui para S, fazendas, comprou as fazendas. Então, o artigo sempre vai acompanhar o substantivo em gênero e número, né? Então, se eu não posso, se não daria certo eu colocar ela vai às muitas festas, nesse caso, não daria certo. Até poderia em outra circunstância, que eu vou colocar ali do lado. Mas o que é esse a que aparece aqui? Qual é a função dele? A qual termo ele está ligado? A qual palavra ele está ligado?
aqui nós temos um a que está ligado ao substantivo. Artigo antecipa o substantivo. E esse a, ela vai a muitas festas. Já ouviram alguém dizer assim? Não fale, eu vou no banheiro. Fale, eu vou ao banheiro. Eu vou ao baile. Eu vou ao supermercado. E não eu vou no supermercado, eu vou no baile, eu vou no colégio. Por quê? Porque o verbo ir, ele pede preposição a. Então, esse a, ele tem a função de fazer o quê? Trazer a preposição regida pelo verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Eu poderia também fazer, que já eu chego na crase, né? Eu poderia também usar uma outra forma desse a e aí colocar crase, que vocês vão entender daqui a pouco. Vamos começar por partes, tá? Então, esse a, vamos colocar ali, ele é um a preposição. É uma preposição, tá? Deixa eu escrever inteiro aqui. É uma preposição que é exigência do verbo ir. Né? Quer dizer, o verbo ir pede a preposição a. Né? Pede a preposição a. Como está aqui, da maneira como está aqui, eu até poderia deixar esse a e colocar muitos bailes. Poderia dizer assim que o a não mudaria. Ela vai a muitos bailes. Tá? Então, esse a preposição, ele não necessariamente, ele não precisa, ele não vai mudar, vamos dizer assim, independente do substantivo com o qual ele está ligado. Né? Por quê? Qual é o termo que rege esse a? É o verbo. Tá? Então, ele vai a muitos bailes. Muito bem. Já vocês vão compreender aonde eu quero chegar. Aonde mesmo, tá? Com a. Porque quem chega, chega a algum lugar. Né? Tem gente que fala, professora, onde que uso aonde? Aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir. Né? Porque quem vai, vai a algum lugar. E é tão interessante que o verbo ir, ele modifica então, né? Já pegando o gancho do verbo ir, ó, você vai, será que eu posso dizer, você vai onde? Com essa pressa toda. Gramaticalmente falando, está errado. Porque quem vai, vai a, mas o onde, vai aonde. Esse a é a preposição que se junta ao onde. Tá? Então, aqui é um uso correto. Beleza. Então, nós temos o a preposição, que é exigido por um verbo. Tá? Tem outras formas de exigência também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, nós também temos uma outra função do a nesta frase. Ó, conheço Goiânia. Conheço Goiânia. Conheço Goiânia. Aqui está um ponto e vírgula no meu exemplo. Visitei a em... Aqui está julho, vou colocar em abril. Né? Fazer de conta que foi há pouco tempo. Conheço Goiânia, visitei-a em abril. Qual é a função desse a? É ser um pronome. Um pronome oblíquo. O que é, nesse caso, por que ele é chamado de pronome oblíquo? Porque ele está retomando um termo anteriormente colocado. Então, eu tenho um pronome. Um pronome oblíquo átono. Né? Então, olha só, vocês viram que o a, ele pode acompanhar um substantivo, ele é um artigo, ele pode acompanhar não, ele pode ser um termo regido por um verbo,
né? Então, eu posso, quando eu entro na questão da regência, e aí ele é ali, para vocês entenderem, ele é pedido pelo verbo. Esse verbo, sem esse a, não faria sentido. Ele vai muitas festas? Não. Ele vai a muitas festas. Então, não tem sentido se eu não colocar. E aqui, conheço Goiânia, visitei-a em abril. Aqui eu tenho a enquanto pronome. Então, ele pode ser artigo, ele pode ser preposição e pronome. Muito bem. Ele pode também ser um pronome, nesse caso oblíquo átono, mas ele pode ser também um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Olha só o exemplo. A revista que li não não é esta. Não é esta. E sim a que lhe emprestei. Vou parar aqui. Olha só. A revista que li não é esta. E sim a que lhe emprestei ontem. Por que esse a, ele é pronome demonstrativo? Por que ele é pronome? Qual é o sentido desse a? Ó, a revista que li não é esta. Não é esta. E sim aquela que li ontem. Aquela que lhe emprestei ontem. Então, esse a, ele tem a função do aquela. Ele representa o demonstrativo aquela. A revista que li não é esta, e sim aquela. E sim a que lhe emprestei ontem. Né? Essa blusa não talvez, né? A minha blusa não é esta. Né? E sim a que está lá no seu guarda-roupa. Quando alguém vai devolver, né? E sim aquela que está no seu guarda-roupa. E sim a que está no guarda-roupa. Tá? Então, aqui ele tem função de pronome demonstrativo. Tá? Que significa aquela. Quando que ele terá? Muitos concursos cobram isso, inclusive o de vocês. Tá? Conhecer a função do a. Nós temos, olha só quantas funções nós temos para o a. E o a terá, então, quando ele representar, quando ele simbolizar a palavra aquela, que é o demonstrativo de terceira pessoa, aquela, ele será, então, considerado um pronome demonstrativo. Aí você fala, nossa, professora, mas o a pode ser um pronome demonstrativo? Sim, ele tem função, ele é classificado como pronome demonstrativo, quando ele assim for simbolizado. Né? Muito bem. E agora a gente começa a entrar no conceito de crase. Depois de conhecer um pouquinho as funções do a gente começa a entender algumas coisas. Tá? Vamos lá. Primeira coisa para a gente entender. Olha isso aqui. Vou colocar conceito aqui. Conceito de crase. Novamente, a gente vai entendendo algumas coisas. Primeira frase para vocês entenderem o uso do a. Já visitei. Se eu perguntar para vocês, a palavra visitar rege preposição a? Quer dizer, o que é isso, professora? Quem vai, vai a. E quem visita, visita algo ou visita a algo? Visita algo. Quer dizer também, visita alguém ou visita a alguém?
Visita? Se visita algo, um lugar, visita alguém. Então, eu vou colocar um símbolo aqui que significa nulo, vazio. Quer dizer, o verbo visitar não pede preposição, para a gente entender. Verbo visitar não pede preposição. Não pede o azinho aqui, ele não pede. Vou até colocar um a aqui, por exemplo, ó, não pede a, para vocês começarem a entender. Então, eu poderia escrever assim, essa frase, ó. Eu poderia dizer isso aqui, já visitei. Ó, já visitei a região. O que eu tenho aqui? Visitar, já entrando também na parte da transitividade verbal, que entra na análise sintática, visitar é um verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele não pede preposição. O verbo ir lá do ela vai a muitas festas. Aquele verbo vai, quem vai, vai a algum lugar. Então, é diferente desse. Esse verbo é transitivo direto, porque ele não rege, que é o mesmo que pedir, exigir, ele não rege preposição. Agora, a palavra região, ó, é substantivo, e esse a que acompanha é o quê? É um artigo. Então, onde eu quero chegar? Aonde? Já visitei a região. Aqui não vai crase. Por que não vai crase? Porque o verbo visitei é um verbo transitivo direto, nulo, não pede preposição a. Esse a é só um artigo que a palavra região pede. Tá? Se eu colocar aqui, na sequência, vocês podem fazer embaixo, eu vou usar aqui só para aproveitar o espaço. Se eu uso essa frase, ó, ele se referiu. Perguntinha. A palavra referir, que é acompanhada do pronome, referir-se, é um verbo pronominal. Quando eu digo que ele se referiu, quem se refere a alguém. Então, assim, quem visita, visita alguém. Visita algo. Visita a região. Quem se refere a. Se refere a. Então, eu tenho que esse a é exigência do verbo referir-se, porque o verbo referir-se é um verbo transitivo indireto, ele rege preposição. Agora, o que eu faço? Se eu continuar aqui com o meu objeto e escrever assim, a região, o que vai acontecer? A crase. Agora sim. Por quê? Porque esse verbo referir-se, ele pede a preposição a, ele rege a preposição a. Precisa ter a preposição a. O a de a região está aqui também bonitinho, ó, acompanhando o substantivo feminino. Só que eu não posso escrever ele se referiu a região. Aí entra a fusão. Aí entra o que a gente vai chamar de crase. Esse acento grave, indicativo de crase, ele demonstra o quê? A união do a preposição, que um termo exige, no caso o verbo transitivo indireto, com o a artigo feminino, que um substantivo feminino pediu. Por isso que nós temos, ele se referiu, só reproduzir aqui, ele se referiu à região.
Olha lá. Porque quem se refere a, e quem, no caso, a região é uma palavra, um substantivo feminino, que pede artigo a. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender, né? Que nós temos os verbos que exigem preposição. E vão se fundir com o artigo, por isso que nós temos a crase. Olhem outros casos aqui importantes. Esta frase. Ela se referiu a. Ela se referiu a. De novo, o verbo referir-se. E se eu colocar aqui a palavra você? Esse você, os pronomes pedem artigo a? Se eu fosse iniciar uma frase com você, eu diria: você é feliz, você está bem? Veja, eu iniciaria com você. Eu não posso iniciar com a artigo aqui. Então, você é uma palavra que não pede artigo. Não pede artigo. Mesma coisa se fosse ele. Mesma coisa se fosse ela. Né? Mesma coisa se fosse nós. Os pronomes não pedem artigo. Então, eu diria, ela se referiu a você. Ela se referiu a ele, a ela, a nós. Então, não temos aqui a crase. Por que nós não temos a crase? Porque não temos um substantivo feminino que peça artigo a. Só vamos ter a crase quando esse a se fundir a um a artigo. Tá? Que é o caso aqui, ó. Ele se referiu a preposição, mas a artigo que acompanha o substantivo feminino. Certo? Então, aqui, nesta frase, eu não tenho uma crase. Isso é muito comum nas redações. Eu acho assim que vocês né, não é uma questão de julgamento. Tanto vocês, quaisquer concurseiros, pecam às vezes na crase, né, quando se confundem. Então, sempre só reforçando, ela se referiu a você. Alguém vai falar assim, mas professora, nem o ela, que é feminino? O ela é feminino, mas ele é um artigo. Ele é um pronome pessoal. E os pronomes pessoais não pedem artigo antes deles. Né? Vocês podem até observar aqui que esse ela, antes do ela aqui, ó, eu não colocaria o a, jamais. Então, o ela não pede artigo. Só haverá crase quando a palavra pedir artigo estiver seguida de uma palavra que pede preposição a. Tá? Aí um outro exemplo. Tá, então eu coloquei aqui o exemplo sem a crase, aqui um caso com pronome, e aqui um outro caso que diz assim: Quando iremos? Gente, quem vai? Ó, o verbo ir, lá tinha uma frase com o vai, né? Quem vai, vai a. Quando iremos? Iremos é o quê? É o futuro do verbo ir. Quando iremos a. Quando iremos ao colégio, quando iremos à praia, quando iremos ao baile, ao hospital.
Então, o verbo ir, ele pede preposição a. Né? O verbo ir pede preposição a. Quando iremos a algum lugar? Se eu colocar aqui mais aquela, a gramática me diz o seguinte, que quando eu tenho o pronome demonstrativo de terceira pessoa, que é aquele iniciando pelo a, ele inicia pelo a. A gramática me diz, você tem um verbo que pede preposição a? Tem. Você tem um pronome demonstrativo de terceira pessoa, que é o aquele, aquela, aqueles e o aquelas. O que vai acontecer? Esse a vai se fundir a esse. Então, aqui nós temos um uso exigido pela gramática para o pronome demonstrativo aquele, ou aquela, ou aqueles, ou aquelas. E aí nós teremos uma frase assim, ó. Quando iremos a com a? Quando iremos àquela praia? Então, aqui também é um uso bastante, vamos dizer assim, menosprezado, né? Alguns alunos se esquecem de que há essa regra, ou talvez nunca viram essa regra. Isso é muito comum, né? Errar. Tá? Então, quando iremos àquela praia? O verbo ir, exigindo a preposição a, e o pronome demonstrativo iniciando por a. Aqui não tem regra para feminino e masculino, porque a crase a gente vai usar com palavras femininas. Mas, neste caso, o pronome demonstrativo masculino também aceita. Quando iremos àquele encontro. Ó, então, nós vamos colocar a crase. Tá? Então, os pronomes demonstrativos de terceira pessoa, que são aquele, aquela, aqueles, aquelas. Né? E também o aquilo, que é o pronome neutro. Eu me refiro àquilo que você me disse ontem. Eu me refiro àquilo. Né? Então, quando o verbo referir-se, que também pede a preposição. Um exemplo aqui, né, do aquilo. Eu me refiro àquilo que me disse ontem. Aquilo que me disse, né, ontem. Então, ó, o verbo referir-se, que quem se refere a, mais o a do aquilo. Então, a gramática explica isso, para fundir os dois nessa crase. Bem? Isso é bem importante para a gente entender. Certo? Podemos avançar? Aos pouquinhos, e depois a gente vai também fazer os exercícios para fixar melhor. Vão guardando as dúvidas para perguntar depois, tá? Podem interromper. O assunto é, vamos dizer assim, é um pouco chatinho, né? Tem pessoas que acham a crase um tanto complexa, complicadinha. Mas depois que você aprende o conceito, aprende a aplicar a regra, fica mais fácil. Então, olha só, para a gente entender a crase, só para então fixar, o que é a crase? A crase é a fusão, né? É a fusão. Então, vamos colocar aqui, ó. É a fusão da preposição, que vocês viram, mais o artigo. Onde não houver a fusão da preposição mais o artigo, não haverá crase. Tá? Então, fixando, esse artigo pode ser a,
ou as, que vai dar igual a com crase ou também o a com s. Eu não tinha, acho que eu não pus nenhum exemplo no plural para vocês, né? Eu vou colocar aqui então, ó. Olha só. Eles retornarão. O verbo retornar exige preposição? Eles retornarão. Veja, neste caso, quem retorna? Retorna a algum lugar ou retorna a algum lugar? A algum lugar. Então, nós temos aqui, retornarão a, mais esse a do artigo que acompanha o substantivo, certo? Então, aqui teremos a mais a, preposição mais artigo. Por isso, temos que colocar a crase, né? Um outro exemplo agora com o feminino, plural, na verdade. Eles se referiram às alunas. O verbo referir-se pede preposição ou não? Pede. Então, pede a preposição a. Eles se referiram a. Mais as, que é o quê? Feminino plural. Esse as acompanha o substantivo que está no feminino plural. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fundir o a, que é a preposição que o verbo exige, o verbo transitivo indireto exige, mais o as, artigo feminino no plural, que acompanha o substantivo. Também feminino no plural. Então, aqui eu tenho a fusão dos dois, dessas duas palavrinhas, e por isso eu preciso pôr a crase. Tá? Então, vão sempre entendendo a fusão da preposição com um a artigo que acompanha um substantivo feminino singular, pede crase. E assim também o a, preposição, que acompanha um verbo. E, obviamente, um artigo feminino no plural, que acompanha um substantivo feminino no plural. Então, eu vou fazer a fusão, e aí esse as vai ficar no plural e com crase. Tá? Então, vão sempre encalacrando isso. É a fusão, é a junção de um a preposição mais um a artigo, independente de ter S ou não. Tá? Independente de ter S ou não. Aqui tem alguns procedimentos para a gente entender, ou para a gente, vamos dizer assim, tirar a prova real, né? Então, vamos ver aqui. Procedimento para verificar a ocorrência da crase. Vamos ver para não ficar tão repetitivo, né? Retornarão à fazenda, ok. Certo. Deixa eu colocar uns outros casos aqui, que senão eu vou me repetir demais. Aqui já ficou bem claro. É que eu tenho um material da minha gramática e ela vai explicando tão minuciosamente que às vezes eu acabo me repetindo. E ela também se repete, mas é para deixar bem claro. Vou colocar uma observação aqui para vocês. Olha essa observação. Ele fez críticas. Me digam, quem faz críticas? Faz críticas? O que é fazer críticas? Quem faz críticas a alguém. Né? Faz críticas a alguém.
Então eu posso pensar assim. Ele fez críticas à professora. Vocês colocariam crase aqui ou não? Sim ou não? Eu tenho que quem faz críticas a alguém, não é? E aí eu tenho mais esse a, vamos pensar assim, que está acompanhando a palavra professora, que é um substantivo feminino. Então, esse a, que é a expressão não, a preposição que a expressão fazer críticas pede, mais esse a, então eu fundo na crase. Mas existe uma prova real, vamos imaginar assim. A gente fala que se na hora de fazer a redação, especialmente, ou na hora de marcar uma alternativa numa questão, você tiver dúvidas, você troca a expressão por uma palavra masculina. Como ficaria se fosse professor aqui? Ele fez críticas. Daria certo ele fez críticas ao professor? Não. Ele fez críticas ao professor. Então, qual que é a prova real, vamos dizer assim, a regrinha? Como eu tenho aqui uma palavra feminina, eu troco por uma palavra masculina. O que vai acontecer com a palavra masculina? Na palavra masculina, a gente vai ter um a, que é a preposição que o fez críticas pede. Então, quem faz críticas a alguém. E esse o que está aqui é um artigo masculino que o substantivo masculino pede. Então, ele fez críticas ao professor. Veja que aqui tem um a mais o. A preposição mais o artigo, que vão se juntar num termo. O que acontece com o a preposição mais o a artigo? São palavras iguais. Então, a gramática disse assim, poxa, ficaria muito feio eu escrever, fez críticas a professora. Então, criaram, não sei quem, nem quando, nem onde, mas criaram a fusão, o acento indicativo de crase, o acento grave. Então, nós temos aqui uma fusão dos dois as. E aqui, então, nós não podemos fundir, nós só vamos uni-los numa palavra só. Né? E essa palavra é preposição mais artigo masculino. Tá? E se eu colocasse ali, que vocês vão aprender quando a gente não vai usar a crase, né? Vamos supor que eu colocasse assim, ó. Ele fez críticas. Nós já aprendemos que quem faz crítica a alguém. Então, ele fez críticas a. Essa preposiçãozinha aqui que o termo exige. E se eu colocasse aqui a palavra algumas amigas? Bom, primeira coisa que vocês têm que entender. Se eu tenho, primeira coisa assim, tipo básica, decoreba mesmo. Se eu tenho um a sozinho aqui, veja, o meu a está sozinho. E eu tenho uma expressão, ou uma palavra, um pronome, um substantivo, no plural, eu não posso pôr crase. Tá? Então, se eu tenho esse a sozinho, eu não posso pôr crase diante de uma palavra que está no plural. Tá? Então, ele fez crítica a. Esse a,
Ele fez críticas a. É uma preposição. É só uma preposição. Não vai crase. Primeiro, porque eu tenho um termo plural, e aqui eu tenho uma letrinha que está no singular. Tá? E segundo, porque vocês vão aprender que o algum, alguma, nada, ninguém, são pronomes indefinidos. E a gente nunca vai usar crase diante de pronomes indefinidos. Tá? A gente não vai usar. Então, aqui eu tenho só uma preposição. Eu não tenho uma expressão que pede artigo. Mudaria tudo se eu fizesse a frase um pouquinho diferente. Se eu colocasse assim, ó, ele fez críticas às amigas. Ele fez críticas. Quem faz críticas a. A, mas qual que é o artigo? As, porque amigas é um substantivo que está no plural. Então, o que acontece com o a, que a expressão fazer críticas pede, mas esse a, artigo no plural, que as amigas pede? Aí eu coloco o crase, muito bem. Então, a crase ela só vai quando um termo que está diante da preposição pede artigo. No caso, amigas, aqui pediu artigo. Por que aqui amigas não está pedindo artigo? Porque está primeiro aqui no plural, diante de um a sozinho, mas nós temos esse algumas que indetermina. Fez críticas a. A quem? Algumas amigas. Né? A algumas amigas. Aqui nós temos uma definição. Fez críticas às amigas. Às amigas, quer dizer, como se fossem todas elas, né? Muito bem. Essa parte aqui, ó, mais chatinha dos pronomes, que impedem a crase, nós vamos ver com detalhes, logo, logo, tá? Até porque tem a regrinha também é assim, ó, existe uma regrinha que diz, se você tem dúvida se aqui vai crase, mesmo se você não se lembrar que a professora falou que quando o termo está no plural, e esse a está sozinho, e você não lembra que ele não admite crase, você pode pegar o termo, talvez seja mais complexo para vocês, e tentar começar uma frase com ele. Algumas amigas. Algumas amigas sofreram críticas. Veja, aqui não pede artigo, né? É uma expressão que não pede artigo. Então, se não pede artigo, nunca vai começar, nunca vai ter uma crase, vamos dizer assim, né? Porque o pronome indefinido não pede. Agora aqui sim, as amigas. Eu posso começar uma frase com as amigas e ter esse a artigo. Então, a palavra amigas, sozinha, ele pede sim um artigo. Tá? E a gente só vai usar crase com palavras que pedem artigo, justamente porque é a fusão da preposição mais o artigo. Vamos lá. São muitos detalhes, tá? Então, vamos... Tem uma regra agora que a gente vai usar. Ó, vou colocar uma frase aqui. O sonho do meu amigo, o sonho do meu amigo é conhecer a Espanha. Olha lá. O sonho do meu amigo é conhecer a Espanha. Tem crase ou não? Vamos pegando o gancho. Para vocês fazerem essa perguntinha também quando estão na redação. Olha o que eu vou fazendo com vocês. Quem se refere a. Quem retorna, retorna a.
Quem faz críticas a. Tá vendo? Sempre assim, ó. É a expressão que está ali que pede a preposição. Agora aqui, o que tem antes de a Espanha? O que tem antes desse a? O verbo conhecer. E agora eu pergunto, quem conhece, conhece a alguém ou conhece alguém? Alguém. Tá? Então, esse conhecer, primeiro, ele é verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto não pede preposição. Então, aqui, ó, isola a preposição. Vou colocar aqui, ó, sem preposição. Então, esse a é o quê? Esse a é apenas um artigo que acompanha o substantivo feminino Espanha. Então, eu preciso saber quem se refere a. Se tiver a Espanha, esse a do verbo referir-se, que eu já vou pôr ali, ele vai ter crase. Aqui não, aqui é só um artigo. O verbo conhecer não pede a preposição. Agora, se eu coloco assim, ó, ele se refere, vou colocar um sempre aqui para piorar um pouquinho. Ele se refere sempre à Espanha. Veja, conhecer a Espanha é uma coisa. Eu dizer que ele se refere à Espanha é outra coisa. Porque quem conhece, conhece algo. Conhece algum lugar. Conhece alguém. Veja que eu não tenho preposição. Agora, quem se refere a alguém. Se refere a algum lugar. Se refere a algo. Esse sempre é só um advérbio aqui no meio, mas ó, quem se refere a. Então, esse a do verbo referir-se é o a que o verbo referir-se pediu, mais o a que o substantivo feminino pediu, que é o artigo. Então, ó, é o a preposição que o verbo referir-se pediu, que é um verbo transitivo indireto, mais o a artigo que o substantivo feminino pediu. Então, esse a mais esse a vão solicitar a crase. Tá? Como que você vai saber se na redação você vai usar a crase ou não naquele a? Vendo o que está antes dele. Vendo o que está antes dele. E cuidar. Essa semana, que dia? Um aluno me mandou uma... Sempre os alunos me mandam uma dúvida, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, que acabam... A gente está no grupo, especialmente da PM, então os alunos, eles mandam dúvidas. E eu achei interessante que um aluno, eu não me lembro exatamente a questão. Nem sei onde está meu celular, depois eu pego. Eu não lembro qual que era a questão. Mas a questão era assim, sobre, não era o verbo referir-se, eu não me lembro qual que era o verbo. Mas era assim, ó. Vamos imaginar que fosse o verbo referir-se. Ele referiu-se a escassez de água. E aqui, crase. Daí ele mandou para mim, era uma questão que um professor tinha trabalhado na sala. Daí ele falou assim, professora, eu não entendi por que vai crase, porque a gente aprendeu que a palavra no plural não pede crase. Mas ele escreveu, ele não mandou um áudio. Daí eu demorei a entender o
que ele tinha tentado me dizer, né? Aí que eu voltei na questão, voltei na escrita dele, na dúvida, e entendi que ele imaginou que essa palavra estava no plural. Entendeu? Então, ele pensou que escassez fosse uma palavra no plural. Então, olha que bobeira. Daí ele não entendeu, ele tinha... Veja, às vezes a gente decora algumas regrinhas e depois, né, acaba se complicando. Mas veja, ele entendeu que diante de palavra no plural não vai crase. E aí ele confundiu. Ele achou que escassez, a escassez de água, era uma palavra no plural. Então, veja, são confusões que os alunos fazem, né? E não, daí eu mandei um áudio, eu falei, olha, você confundiu, pelo que eu entendi. Então, você confundiu, você achou que a palavra escassez era uma palavra plural, e na verdade não. Né? Então, é interessante que são as confusões que os alunos às vezes fazem. Né? E aqui ó, nós temos um verbo transitivo indireto, que pede preposição a palavra escassez vem de escasso, escasso é um adjetivo, escassez é um substantivo abstrato, né? E aí nós temos aqui um substantivo feminino, a escassez de água. E ele confundiu, achou que estava no plural, e não, é uma palavra singular, por isso que vai a crase. Né? Quando eu expliquei para ele, ele ficou chateado, com vergonha. Eu falei, não fica com vergonha não, que a professora está acostumada. Né? Então, veja, uma bobeira que dá. Tá? Então, isso é muito comum. Tá? É muito comum. Muito bem. O método prático para a gente entender, ou para a gente fazer a lógica de ter ou não, é eu trocar por uma palavra masculina. Vamos supor, o país masculino. Se eu disser, ele se refere sempre a, vamos dizer assim, a palavra Chile. Como ficaria a frase? Ele se refere sempre ao Chile. Não ficaria assim? Ao Chile. Então, qual que é o método prático? O método prático é você trocar por um termo no masculino. Espanha é um país, substantivo feminino. Chile é um país, no masculino. Então, ele se refere ao Chile. Então, ele se refere à Espanha, vai ter crase. Né? Se você falar assim, vou ao baile. Olha lá, vou à festa. Então, se você tem dúvida se vai à festa, se vou à festa tem crase, troque por uma expressão no masculino. Se essa expressão no masculino gerar o ao, então você vai pôr crase no feminino. Né? Isso é um método prático. Retornarei à fazenda. Tem dúvida? Coloca retornarei ao clube, retornarei, sei lá, ao sítio. Então, veja, quando você põe o masculino, você vê que dá ao. Então, aí não tem dúvidas, né? Ó, retornarei à escola. Como você vai saber se tem crase, se você não sabe a regência do verbo retornar? Retornarei ao colégio. Ótimo, deu ao, então aqui vai crase. Né? Se for busquei a aluna. Busquei o aluno. Opa! O aluno, então, sinal que esse A é só um A, não tem preposição. Porque na hora de substituir por um masculino, ficou o. Então, nesse A, não vai crase. Sinal que o verbo buscar é apenas um verbo transitivo direto. Tá?
Agora vamos ver algumas coisas que nos impedem de usar a crase, né? Casos em que nunca ocorre crase. Deixa eu ver, acho que vocês têm também algumas coisas no esquema que eu coloquei. Tem a crase proibida, antes de masculinos e de verbos, tem algum resuminho ali também. Antes de palavras, palavra no plural, entre palavras repetidas. E em caso do nome de cidade sem especificativo. Isso aí eu vou falar também como é que funciona. Tá? Mas eu vou colocar aqui alguns casos mais específicos no quadro. Ó, então, vamos pensar aqui, ó, nunca. Tá? Então, nunca ocorre crase. Eu vou colocar a frase bem resumidinha e vou dizer para vocês por quê. Olha esta. Nesta frase 1. Este motor é movido a óleo. Primeiro, a expressão movido a é uma expressão que pede preposição. Pede preposição, né? Mas por que que aqui não vai crase? Por quê? Masculino. A palavra óleo é uma palavra masculina, né? Então, eu não posso usar, primeira coisa, nunca ocorre crase, diante de substantivo masculino. Tá? De substantivo masculino. Então, eu não posso usar crase. Quantas vezes a gente passa no comércio ou vê lá plaquinhas, até pelo WhatsApp a gente recebe, né? Sei lá, não faço vendas a prazo. Feliz de você se encontrar assim, bonitinho. Não faço vendas a prazo. Tem gente que passa por aí no comércio e vê assim, ó. Opa! Por que que não pode essa crase aqui? Porque a palavra prazo é uma palavra masculina. Então, vendas a prazo, olha lá, nunca. Prazo é uma palavra masculina. Agora, você pode dizer que você sim faz vendas à vista. Aí sim, à vista, tá? Então, aqui é uma observação só, tá? Então, aqui, ok. Mas diante de palavra masculina, não. Certo? Então, número 1 é essa aqui. Diante de palavra, ó, masculina. Óleo, prazo. A gente nunca vai pôr a crase. 2. Outro caso proibido. Olha isso aqui. Todos começaram a. Começaram a. Quem começa, começa a o quê? Nesse caso, vou usar a minha frase aqui, ó. A correr. Começaram a correr. Todos começaram a voltar. Por que que não tem crase? Oh, está disposto? Mudar aqui o verbo. Está disposto? Estar disposto. Quem está disposto a fazer algo. Todos começaram a correr. Por que que aqui não vai crase? Porque nós estamos diante de verbo.
Tá? Então, não podemos usar crase nas preposições que antecedem verbo. Isso é muito comum também, errar na hora da redação. Tá? Então, não vai, ó, nunca. Esse nunca antes de verbo. Até porque a gente só vai usar crase antes de uma palavra que admite artigo feminino. Verbo não admite artigo, né? Verbo não admite artigo. Antes de pronomes em geral, com exceção daquele pronome demonstrativo que eu mostrei para vocês e vamos falar daqui a pouquinho. Então, outro caso proibitivo, ó, está lá. Antes de pronomes em geral. Antes de eu estou colocando a regra. Não, gente, desculpe se alguém já anotou, tá? Vou pôr só o exemplo. Nunca obedecemos ou não obedecemos, vou pôr o exemplo. Não obedecemos a esta lei. Então, esse esta é um pronome demonstrativo. Eu poderia dizer também, ele se dedica a. Se dedica a quê? A alguma atividade. Ele se dedica a ela. Então, veja. Temos pronome oblíquo tônico, temos pronome indefinido e pronome demonstrativo. Então, pronomes, nunca antes de pronomes em geral. Mas eu vou colocar aqui uma observação depois para vocês, que é uma daquelas que eu já tinha passado. Tá? Tem uma observaçãozinha depois sobre o aquele e o aquela. Uma outra regra, antes do nome de cidade. Olha lá. O 4. Nunca usaremos. Você não vai a. Não vai a Fortaleza. Você não vai a Niterói. Tá? Então, antes do nome de cidade, não vamos usar crase. Com uma exceçãozinha aqui também. Tá? Com uma exceçãozinha aqui também. Para alguns nomes de localidades que admitem artigos, sim. Tá? Então, aqui também vai haver uma observação daqui a pouquinho. Não vou misturar aqui. Tá? Você não vai a Fortaleza, você não vai a Niterói, você não vai a Cascavel. Aqui tem uma regra interessante. Vocês já ouviram essa frase aqui, ó? Uma frase quase que fosse uma dica, né? Um decorebinha, que diz assim. Estou na, venho da, crase a. Estou em, venho de, crase pra quê? Né? Então, essa regra aqui, ó. Estou na, venho da, crase a. Isto é, vou pôr crase. Estou em, venho de, crase pra quê? O que seria isso, professora? Fortaleza. Você diz, estou na Fortaleza, venho da Fortaleza? Ou estou em Fortaleza, venho de Fortaleza? Estou em Fortaleza.
não é? E Cascavel? Também, né? Estou em Cascavel, venho de Cascavel. Então, crase para quê? Né? Eu diria também, ó. Se eu venho de, estou em, eu diria, se fosse a palavra Cascavel, você não vai a Cascavel, né? Sem crase. Tem algumas exceções, não é exceção, é nome de lugar, porque geralmente nome de cidade não vai crase, não admite artigo, mas alguns nomes de países sim. Se fosse Itália, ó, você vai à Itália? Para Itália, qual frase dessas eu uso? Eu estou na Itália, venho da Itália. Então, crase a em a Itália. Né? Você vai à Itália com crase? Aqui sim, porque é um nome de país e é um nome que admite artigo. Exemplo, a Itália é linda. A Itália é linda. Então, essa palavra Itália, que é o nome de um país, admite artigo. Por isso que a gente vai usar a crase. Já a palavra Fortaleza, a palavra Niterói, a gente não usa essa palavra com artigo, né? A gente diz Fortaleza é bonito. Bonita, tanto faz, né? Posso dizer um local bonito, uma cidade bonita. Tá? Então, Fortaleza é bonita. Eu não vou dizer a Fortaleza é bonita. Não combina. A Cascavel é bonita. Né? São palavras que não admitem artigo, essas cidades. Né? A exceçãozinha eu já coloco para vocês, tá? Tem 2 casos aqui, tanto aqui quanto aqui, que nós já vamos conhecer. A palavra casa. A palavra casa, também tem gente que fala, antes da palavra casa não vai crase, né, professora? Sim, sim. Só que nós temos também uma exceção. Tá? Então, ó, primeiro, quando nunca vai, né? Olha lá a palavra casa. Com a chuva. Com a chuva. Voltei a casa. Alguém fala assim, professora, mas que feio, né? Voltei a casa? Com a chuva voltei a casa? É a mesma coisa que voltei para casa. Nada mais é do que um sinônimo do para, que está bonitinho também. Né? Então, lembrem-se sempre, voltei a casa, voltei para casa. Esse a preposição é só um sinônimo do para. Tá? Depois nós vamos falar também, vai ter uma... Então, vou colocar aqui, ó. Sempre é proibido antes da palavra casa. Só que tem uma observação. Antes da palavra casa, sem um especificativo. Que especificativo que é esse, professora? Né? Sem um especificativo. Já a professora vai colocar para vocês também. Tá? Então, encerrou ali. Eu voltei a casa. Né? Voltei a casa para buscar tal coisa. Feio, né? A gente não usa, porque qual que a gente usa? Voltei para casa. Voltei para, que é a abreviação na variação linguística da fala, o para. Voltei para casa. Tá? Então, só é um sinônimo, tá, gente? Por isso que é estranho, a gente não usa no dia a dia. Como a gente não usa, então acaba soando bastante estranho mesmo. Tá? Outra coisa que a gente não vai usar crase, né, ali no 6, é isso aqui, ó. Antes da palavra terra com sentido oposto ao de água, né, ou mar.
tá? Então, olha lá, os náufragos chegaram à terra. Chegaram à terra. Esse terra, ó, náufragos, tem a ver com quem estava em navio, barco, com quem naufragou, né? E aí, então, toda vez que for o quê? Contrário ou oposto de água ou de mar. Então, aqui não vamos usar também a crase, ó. Chegaram à terra. Tá? Chegaram à terra. Tem uma outra especificação sobre terra daqui a pouquinho. E outra coisa também é quando nós temos palavras repetidas. Olha lá, a 7ª regra da proibição. Ele se dirigiu a quem? A pessoas estranhas. A pessoas estranhas. Ele se dirigiu a pessoas estranhas. Ó, esse a está sozinho? Está. Pessoas estranhas está no plural? Sim, está no plural. Então, diante de palavras no plural, não temos, né? Antes de palavra no plural. Certo? Também não temos a crase. Eu falei de palavras repetidas, acabei usando o exemplo de baixo. Vamos lá, palavras repetidas. Então esse antes de plural. Vamos ver a 8. A 8, então, palavras repetidas. Percorreu o país de ponta a ponta. Ficou frente a frente. Então, ó, percorreu de ponta a ponta o país. Veja, não vamos por crase. Ficou frente a frente. Ficou frente a frente. Então, palavras repetidas, não vamos usar crase também. Repetidas. Tá? Então, retomando lá, nós temos algumas proibições diante de palavras masculinas, de verbo. Quando nós temos os pronomes em geral, esta, alguma, ela, ninguém, nada, né? Também temos antes de nomes de cidades, porque os nomes de cidades não admitem artigo. Temos, sim, em alguns casos, nomes de países, como a Itália, que é um nome que admite artigo. Tá? Eu vou falar sobre a especificação. Nomes de cidades também sem especificação, que eu acabei colocando um asterisco, que eu já vou falar. Aqui, voltei à casa, que significa voltei para casa, por mais que fique estranho, é sinônimo do para. Então, tudo bem. Mas quando a gente usa um especificativo, a gente vai poder usar crase, nesse caso não, tá? Só voltei à casa. Os náufragos chegaram à terra, quando for contrário de água e mar, oposto de água e mar, também nunca vamos usar a crase. Tá? Quando eu estou diante de palavras no plural, também o meu a não leva a crase. E quando nós temos ponta a ponta, frente a frente, palavras repetidas, também não posso usar crase. Então, são algumas especificações, né, em relação ao uso da crase. Agora, tem aquelas, vamos dizer assim, observações, que eu vou colocar aqui. Algumas observações. Onde eu pus os asteriscos, eu vou colocar aqui as observações, que são importantes para a gente entender, né? Olha lá, primeira observação. O navio retornou. Se fosse na prova,
Florianópolis é o nome de uma cidade? Sim. Nome de cidade admite artigo? Pede crase? Não. Aí eu tiro a provinha real. Florianópolis. Estou em Florianópolis, venho de Florianópolis. Se estou em, venho de, crase para quê? Muito bem, então aqui não vai crase. Mas e se eu disser assim? O navio retornou a bela Florianópolis. E agora? O que nós temos aqui? Bela é um adjetivo, que a gente chama de um especificativo. Então, quando eu tenho um especificativo, diante do nome da cidade, eu vou usar crase. Olha a diferença. Estou em Florianópolis, venho de Florianópolis. O navio retornou à bela Florianópolis. Estou na bela Florianópolis. Venho da bela Florianópolis. De onde você vem? Venho da bela Florianópolis. A diferença é grande, tá? Então, isso daqui é um especificativo. Quando nós temos os especificativos, nós vamos usar a crase. Tá? Vamos usar a crase. Certo? Diga. Por ele servir como especificativo. Porque na verdade a palavra bela, ela está o quê? Ela está adjetivando Florianópolis, mas esse adjetivo, ele é feminino. Bem claramente feminino, por isso ele especifica. Tá? Então, esse bela é um adjetivo que especifica, é um especificativo, e ainda, claro, por ser uma cidade, ele vai especificar claramente no feminino. Tá? Então, esse especificativo, ele vai pedir justamente esta crase. Tenta inverter. Começar com bela Florianópolis. Ó, se eu mudar assim, lembra do termo? Tipo Florianópolis. Ó, Floripa, vou abreviar. Floripa é linda. Não, vou mudar, senão depois a frase vai ficar redundante. Ó, Floripa é perigosa. Floripa é perigosa. Se eu começar com bela Floripa, não dá certo, eu tenho que pôr o A. Né? Ó, a bela Floripa é perigosa. O que acontece? Só o fato de você adjetivar, você especifica, tanto que ele passa a exigir artigo se você inverter a frase. E aí é sinal de que aqui, então, ele admitiu o artigo agora, por causa do bela. Esse adjetivo pediu o artigo. Pediu o artigo. Ele retornou a quê? A bela Florianópolis. Então, se a gente inverte, a gente vê que o artigo passa a fazer parte da frase. Tá? Por isso a crase. Mesma coisa com a palavra casa. Ó, voltei a casa. Voltei para casa. Agora, olha aqui a diferença. Se eu então, essa observação é sobre a cidade. Com o especificativo, ela vai pedir crase. Se eu falar assim, ó, o mesmo voltei lá. Ó, voltei
a casa dos meus pais. O que que falta ali? Se eu fosse trocar pelo para, daria certo eu dizer voltei para a casa dos meus pais? O que que falta ali agora? Quando eu coloco um especificativo. O que que falta aqui para a gente entender o que falta lá? Voltei para... falta o artigo. Voltei para a casa dos meus pais. Voltei para a casa dos meus pais. E aqui mesma coisa. Voltei a qual lugar? A casa dos meus pais. A gramática me diz que quando eu tenho um especificativo, eu preciso da crase antes da palavra casa e eu preciso da crase antes da cidade especificada. Quer ver um exemplo mais claro aqui, ó? Vamos imaginar que eu estou idealizando uma casa, a casa dos meus sonhos. A casa dos meus sonhos, né? Então eu estou, ó, eu me refiro à casa dos meus sonhos. Não é uma casa qualquer. Eu me refiro a quê? A casa dos meus sonhos. Como se fosse assim, a casa dos meus sonhos está na minha mente. E eu um dia a terei, né? Então, a casa dos meus sonhos. Veja que quando eu escrevo ao contrário, esse a, ele acompanha a palavra casa, que é o famoso artigo. Então, por isso que se você especifica dizendo, voltei a qual casa? Especifica, dos meus pais. Eu me refiro a qual casa? Dos meus sonhos. Isso aqui se chama especificativo. Quando nós temos um especificativo, nós temos a crase. Por quê? Porque indica que nós temos o a, que é a preposição, que o verbo referir-se pede, mais esse a que acompanha, que não é uma casa, simplesmente é a dos meus pais. É a dos meus sonhos. É a casa dos meus sonhos. Então aqui, às vezes, quando a gente não consegue entender, a gente tem que anotar a regra, raciocinar sobre ela e pensar, bom, quando Floripa estiver sozinho, o nome de cidade não tem crase. Quando estiver acompanhado por um termo adjetivando essa cidade, então tem crase. Mesma coisa aqui, voltei à casa, voltei à casa. Voltei à casa tarde da noite. Tarde da noite é só um advérbio. Locução adverbial. Agora, voltei à casa do meu amigo. Já tem especificação, já vai crase. Tá? E aí tudo, um detalhe. Cuidado para vocês não se atrapalharem. Por que vai crase? É só por causa do especificativo? Perceba que em todas essas frases que eu estou usando, eu estou usando o verbo que pede artigo. Pede artigo não, desculpa, que pede preposição. Quem retorna, retorna a. Quem retorna, retorna a. Por que aqui vai crase? Esse a já é a preposição que está ali. Por que aqui vai crase e aqui não? Porque esse a que é pedido pelo retornou está se fundindo
há um artigo implícito aqui pelo Bela. Por que que aqui também? Mesma coisa. Voltei a casa, lá sozinho, ó. Voltei a casa. É o mesmo que voltei para. Isso aqui é só uma preposição. Que o verbo voltar pede, porque quem volta, volta a algum lugar. Volta para algum lugar. Agora, se eu especifico, aí eu tenho a crase, porque eu tenho o verbo voltar, tenho o verbo voltar que pede preposição, mas o artigo que acompanha qual casa? A casa dos meus pais. Então, sempre esse A que a gente vê é o A preposição. Tá? Que no caso dos especificativos, vai ter mais um A para concordar, que é o A artigo, por isso que a gente coloca a crase. Então, isso tudo, depois, na hora dos exercícios, a gente vai frisar. Tá? Mesma coisa, a questão da palavra terra. Quando for lugar de origem ou planeta, vai crase. Né? Ó, os náufragos chegaram à terra. Aqui, ó, água e mar, beleza, oposto de água e mar, sem crase. Sem crase. Agora, quando eu tenho o oposto de planeta não, referindo-se a planeta, ou opondo-se a palavra a lugar, também colocando a questão ali de lugar de origem, vamos ver o exemplo aqui, ó. Os imigrantes, continuando ali naquela observação, mas agora mudando o exemplo. Os imigrantes planejavam voltar. Quem volta, volta a algum lugar, né? Então, voltar a. E aí, olha lá. A terra em que nascerão. Então, ó, por que que aqui, quando eu tenho lugar de origem, a terra em que nasceram é o lugar de origem deles. Então, aqui vai crase. Tá? Então, lembrar, terra oposto de água ou mar, não vai crase. Terra sendo lugar de origem, ó, lugar de origem, vai crase. E o outro exemplo é de a espaçonave, o último antes da gente fazer o intervalo, a espaçonave retornará à Terra, que é o planeta, em 2023. Olha lá, nesse caso, esse terra aqui é planeta. Tá? Então, são coisas que a gente precisa decorar, vamos dizer assim, né? Terra, planeta, sempre com crase. Terra, lugar de origem, sempre com crase. Terra, contrário de água ou mar, não tem crase. É chatinho, né? Ah, professora, é difícil e tal, mas enfim. Nós precisamos entender. Aqui também tem um exemplo de casa, que pode ser assim também, ó. Voltamos à casa abandonada. Voltamos à casa sem crase. Voltamos à casa abandonada com crase. Tá? Gente, são muitas regras, né? Muitas regras. Vamos fazer o intervalo? Depois voltamos, né? Ganhar um gás.
Pessoal, voltamos então com as nossas regras de crase. Eu vou colocar para vocês alguns casos em que a crase é opcional. Aí, fechamos essa parte da crase opcional. Eu vou comentar o segundo quadro que eu trouxe para vocês, que são as locuções adverbiais de circunstância, para a gente verificar que são várias as expressões em que nós usamos a crase, e aí vamos para os exercícios. Tá? Então, a crase opcional, então vamos lá, a crase opcional, que é quando eu posso ou não usar, né? A primeira é o possessivo feminino. Olha que interessante. Se eu falo assim, ó, a primeira parte, primeira regra, ele não se referiu à minha irmã. Ele não se referiu à minha irmã. O minha é um pronome que admite crase. Esse minha é um pronome possessivo feminino. E os pronomes possessivos femininos, eles admitem crase. Então, eu posso dizer, ó, se é opcional, eu posso dizer, ele não se referiu à minha irmã, ou ele não se referiu à minha irmã. Tá? Então, eu posso usar com ou sem crase. Tá? Com ou sem crase. Outro caso em que há a opção é diante de nomes de mulheres. Exemplo. Faremos uma visita. Quem faz uma visita a. Então, veja, fazer uma visita admite ou pede preposição a. Se eu colocar a palavra Raquel, eu tenho uma palavra, um nome feminino. E a gramática me diz que eu posso, então... Opa, faltou um Szinho aqui. Eu posso dizer, faremos uma visita a Raquel, ou faremos uma visita a Raquel. Tá? Então, nomes femininos podem ser usados com crase ou sem crase. E isso, claro, depende da expressão, se ela pede ou não a preposição. Quem faz uma visita a alguém. Se lá no dia, ó, cuidado, a gente tem que cuidar às vezes, porque tem aluno que decora a regra. Vai lá, Raquel. Raquel é uma palavra feminina, é um nome feminino, é um nome de mulher. E aí, o que eu preciso entender? Que só vai admitir crase se a expressão pedir uma preposição e aí eu tiver um nome feminino. Se eu simplesmente usar um verbo que diz assim,